Vamos falar de coisas de homem. Nós, um tempo atrás, tínhamos visto uma pesquisa sobre isso. Uma pesquisa onde as mulheres foram perguntadas: o que vocês acham que os homens de hoje fazem, homens modernos fazem, que não é muito coisa de homem? O que vocês acham? E eu fiquei muito curioso por esse tema, eu repeti na minha rede social, e as respostas não mudaram muito, apesar de já ter passado alguns anos que eu vi essa pesquisa inicial. Vocês querem ver algumas das respostas? Então eu vou dar aqui uma lista de coisas. Vamos lá. Fazer filho e não assumir, usar calça apertada, usar calça cropped, postar fotos sem camisa, fazer dancinha no TikTok, depilar as pernas, usar o hidratante da mulher. Continua, para. Viver no videogame, falar como menina, não ter iniciativa, dividir a conta no restaurante, exibir o corpo nas redes sociais, pintar as unhas, postar foto de biquinho, fazer design nas sobrancelhas, agir como criança, ser muito sentimental, esperar a mulher tomar a frente, depender dos pais, levar um poodle para passear. Querer ser conquistado, viver deitado no sofá, viver grudado na mãe, ser indefinido, ficar emburrado, andar maquiado. Eu não acreditei nessa. Tem homem andando maquiado por aí hoje? Tem? Um dos mais graves é este aqui. Ver pornografia. Porque a pornografia, ela tem essa fama que pornografia é coisa de homem. Todo mundo faz, todo homem faz. Algumas mulheres chegam a dizer: é melhor que faça em casa, pelo menos não está na rua fazendo bobagem. Quer dizer, é a aceitação do inaceitável. É dos males o menor. Mas será que é o menor mesmo? E será que é coisa de homem mesmo? Porque se vê pornografia é coisa de homem, então eu não sou homem. Eu não sou homem, porque eu não vejo pornografia. É claro que todo homem, e até muitas mulheres, hoje em dia, infelizmente, pela curiosidade, o coração é curioso, ele quer ver. Todos querem, ou a maioria tem a tentação de querer ver, saber como é. E as maiores vítimas dessa curiosidade, infelizmente, são as crianças. Cada vez mais cedo começam ingressando na pornografia. Mas isso não é, na verdade, coisa de homem no sentido pleno da palavra. Porque também, se for coisa de homem, Jesus então não era homem. Porque Jesus deu uma regra, uma palavra muito dura com respeito a isso. Ele disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qualquer adultério físico primeiro acontece no coração. Começa nos olhos, desenvolve no coração e depois vai para o leito, vai para o físico. O que ele estava querendo explicar? Que o homem, para ser homem de verdade, ele tem que reconhecer os seus limites, as suas inclinações. E reconhecendo quais são as suas inclinações, os seus desejos, que muitas vezes se voltam contra ele, ele tem que usar para o próprio bem o freio. Ele tem que parar, ele tem que frear, ele tem que dizer: não, daqui eu não passo. Todos nós temos que aprender a usar o freio, como quando você aprende a dirigir. Um dos principais aprendizados quando você vai tirar a carteira de motorista, de habilitação, é você saber usar o freio. Freio de mão, o freio quando você está dirigindo, o carro está em movimento, você tem que saber usar o freio. Eu me lembro que um dos maiores pilotos, da história, Ayrton Senna, uma vez falou assim, que o segredo da corrida não é usar o acelerador. Qualquer piloto sabe acelerar. O segredo é saber usar o freio na hora certa. Foi o que ele disse. E na vida também é assim, você saber
usar o freio na hora certa, você saber uma verdade a respeito dos seus desejos, dos desejos humanos. Todos os desejos humanos, ainda aqueles que são bons, se você deixá-los livres, se você der vazão a todos os seus desejos, de forma que eles se tornam desejos desenfreados, eles vão acabar destruindo você. Quando a gente fala da pornografia, do desejo sexual que Jesus falou, observe, já há hoje vários estudos sobre isso. Hoje a maior causa de impotência no homem, a impotência masculina, chamada, o termo médico é disfunção erétil, o homem que não consegue ter uma ereção, não consegue desempenhar com nenhuma mulher, a maior causa hoje é a pornografia. Os estudos mostram que a pornografia ela não tem nenhum benefício. Pelo contrário, ela vicia, causa dependência, como uma droga. Qualquer droga que precisa sempre de uma dose mais forte para ter o mesmo efeito. E essa dependência do artificial, a dependência do virtual, faz com que o homem não consiga sentir atração pela mulher real do seu lado. Há maridos cujos casamentos estão frios, casamentos onde não há intimidade, porque ele só consegue se sentir excitado se ele vir pornografia. Ele não se excita com a mulher do lado. A pornografia está acabando com casamentos. A pornografia está fazendo muitos jovens crescerem com uma ideia completamente deturpada do que é o ato conjugal. Faz com que o homem e a mulher, ao mesmo tempo, os dois, sejam vistos como meros objetos de prazer. Não tem nada a ver com o que Deus criou. O sexo foi criado por Deus, dentro de um limite, de um contexto, mas desenfreado, levado ao extremo, isso destrói aquilo que a pornografia propõe estimular. A promessa da pornografia é: você vai apimentar a sua relação, você vai aprender isso, aprender aquilo, e a única coisa que você recebe no final disso, está a frieza conjugal, a impotência, a incapacidade de se relacionar com uma mulher real. Então, todo desejo desenfreado mata o seu dono. E não é só a pornografia. Se nós formos falar do desejo mais básico humano, desejo da comida. Você tem olho grande para comida, você senta a uma mesa e você não consegue parar de comer. A comida é muito gostosa. Você come. Qual é o resultado disso ao médio e longo prazo? Qual é o resultado? De você não controlar o seu apetite. Você vai engordar, vai ficar obeso, vai desenvolver doenças e vai morrer cedo. Então não é só desejo sexual, não é só desejo por comida. Se você desejar qualquer coisa que, saindo do seu limite, do seu equilíbrio, não tiver um freio, aquilo ali vai se voltar contra você. Se você tiver, por exemplo, um desejo desenfreado de ficar rico, um desejo desenfreado de ganhar dinheiro, a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em laços. Está escrito: o que quiser ficar rico cai em laços. Por quê? Porque o desejo pela riqueza, o desejo pelo dinheiro vai fazer, ou você vai cair em um golpe, porque você acreditou no golpe do dinheiro fácil, você acreditou que você poderia ficar rico sem trabalhar. Então, alguém contou uma história mirabolante para você, você acreditou, caiu no golpe, perdeu o seu dinheiro. Ou você vai cair no golpe, ou você vai se tornar um golpista. Você vai começar a aplicar golpe nas pessoas, porque a sua vontade de ganhar dinheiro é tão grande que você não consegue esperar o fruto natural do trabalho.
A sua ansiedade para ficar rico é tão grande que você não consegue esperar o trabalho, o fruto, o crescimento natural das coisas. Você quer rápido. E para você crescer rápido, você tem que passar a perna nas pessoas. Quer dizer, o seu desejo de ficar rico vai fazer você acabar fugindo da polícia. Vai fazer você fugir da polícia. Vai fazer você ficar se escondendo das pessoas. Daqui a pouquinho você tem que mudar de endereço, mudar de nome, mudar de cidade, porque as pessoas estão atrás de você. Você não vai ter liberdade. Tudo por quê? Um desejo desenfreado. Nós não sabemos querer, os nossos desejos são contra nós. Nós não sabemos querer porque o nosso querer está contaminado pelo pecado, está infectado pelo pecado. Então aquilo que a gente pensa que é o melhor para nós, estamos convencidos que é o melhor, quando agimos sobre aquilo, lá na frente, aquilo se torna um veneno para a gente. Por isso que a nossa segurança está em render a nossa vontade para Deus. Não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então, se eu tenho que frear os meus desejos, se os meus desejos precisam de freios para eu controlar minha vida, para eu não acabar num desastre, num acidente na minha vida lá na frente, quais são esses freios? O que eu preciso? O que está ao meu dispor para eu frear os meus desejos? Se os desejos estão aqui, seja por mulher, seja por dinheiro, seja o que for, seja o desejo de ficar na cama e não trabalhar, ficar na cama descansando, não fazer nada, ficar assistindo televisão, ficar no celular o dia todo, é um desejo que a carne tem, a preguiça, a ociosidade, o entretenimento sem fim. O que fazer com esses desejos que são tão naturais e tão fortes e tão destrutivos para a nossa vida? Quais são os freios? Eu vou dar 3 freios para você. A palavra de Deus fala, talvez o principal freio, chama-se temor a Deus. Aquele que teme a Deus se desvia do mal. Então, se eu temo a Deus, quer eu tenho a oportunidade de olhar uma mulher e ninguém desconfiar que eu estou cobiçando, ou estar em casa, no banheiro, sozinho com meu celular e ver o que eu quiser ali, depois apagar o rastro e ninguém ficar sabendo. Se eu temo a Deus, eu sei que Deus está vendo. Eu não posso fugir de Deus. E eu não posso fugir de 3 pessoas, né? Deus, do diabo e de mim mesmo. Então, eu nunca estou sozinho. Não se esqueça disso. Você nunca está sozinho. Você tem a sua consciência, você sabe quem você é. Você não consegue fugir de você mesmo. Você tem Deus e você tem o diabo, que é o acusador, pronto para te acusar. Então, se você tem temor a Deus, que significa não medo, mas respeito para com Deus, como você tem uma medida de respeito para com outras pessoas, você já tem uma medida de temor para com outras pessoas. Você não faz certas coisas na presença da sua esposa, na presença do seu pai, na presença do seu patrão. Você, aqui dentro, você se comporta de uma certa forma, porque você sabe, você está no ambiente sagrado, o ambiente do templo. Então você tem certos comportamentos diferentes aqui dentro do que você talvez teria lá fora. Quer dizer, você já tem um certo respeito, você sabe respeitar. Você sabe. Você só precisa desenvolver e transferir esse temor para aquele que realmente você deve temer, que é Deus. O que você pode sofrer como consequência de deixar o seu pecado, a sua carne te dominar, é a perda da sua alma por toda a eternidade. Nós temos que ser covardes para o pecado, nós temos que ser medrosos para o pecado. Corajosos para obedecer a palavra de Deus, mas medrosos para pecar. Então o primeiro freio é o temor a Deus. O temor a Deus, na prática, leva você ao segundo freio, que é você aprender a dizer não. Não quero isso, não quero aquilo, não me envolvo com esse tipo de coisa, não faço, não sou esse tipo de pessoa. Os vários nãos que você tem que dizer
para as tentações. Você vai lá, você está fazendo um trabalho normal, sem nenhum problema no seu celular, de repente aparece lá um anúncio, aparece lá um vídeo que os seus olhos brilham e você quer clicar, você quer entrar. Mas naquele momento você tem que dizer, não, sai fora. Você corta aquilo da sua vida. Por quê? Porque é um freio que você coloca a si mesmo para os seus olhos. Você não confia em si mesmo. Você sabe que maldito é o homem que confia no homem. E você não pode confiar em si mesmo. Você tem que confiar só em Deus. Você não pode confiar em si mesmo. Então você diz não para aquilo. Sai, tira aquilo ali da sua vida. Tudo que você vê que está te prejudicando, você dá um não e você corta. Tem um aplicativo no seu celular que você tem coisas ali que você não deveria ver, então você corta. Se a rede social te atrapalha, você corta. Pessoas que você está seguindo não te fazem bem, você corta. Se tiver que sair da rede social completamente, você sai. Por quê? Porque você sabe que mais importante é a sua paz, é você estar em controle de si mesmo. Então, qual é o freio que você tem que usar? Você sabe onde você está saindo do controle, onde você está saindo da pista, saindo da linha, saindo de onde você deveria estar. Qual é o freio que você tem que dar a si mesmo? Quanto mais nãos você aprende a dar para si, para as coisas que te desviam do caminho certo, mais sucesso você vai ter. Isso é uma das regras principais da disciplina, é você saber dizer não para si. Então, temor a Deus, dizer não muitas vezes, e terceira e última, é você ter aquele que dá o domínio próprio, que é o Espírito Santo. Se você quer se frear, então você pode buscar ter temor a Deus, você pode dizer não muitas vezes, mas se você não tiver o Espírito Santo em você, te guiando, te orientando, produzindo fruto chamado domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, se você não tiver isso em você, o Espírito dele, então você só vai conseguir por um tempo. Você só vai conseguir algumas vezes e outras vezes você vai cair. Mas com o Espírito Santo você vai conseguir ter domínio de si mesmo. Naturalmente. Então não é sobre você. Lembre-se, se você é uma pessoa que consegue manter o temor a Deus, consegue dizer não para si mesmo, isso não é porque você é o cara, porque você é fortão, porque você é bonzão. Provavelmente é porque você tem o Espírito de Deus guiando você e você tem sido submisso à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não impede alguém de cair em pecado, mas ele aponta o caminho e dá condições de você resistir. Ainda resta você obedecer, mas ele te dá condições de fazer isso. Você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo para você dominar a si mesmo. E aí você vai entender verdadeiramente o que é ser homem, o que são as coisas que fazem de você um homem verdadeiro. Não caia nessa lorota que dizem por aí, todo mundo vê, isso é coisa de homem e tal, normal. Não. Dominar a si mesmo, isso sim, é coisa de homem. Você quer ver um homem de verdade? Ele está no controle de si. Ele se controla em relação à mulher, ele se controla em relação a dinheiro, se controla em relação a si mesmo, as suas preguiças, o seu cansaço, suas inclinações. Ele é um homem que se controla. Isso é um homem de verdade. Um homem que domina a si mesmo, que foi a característica principal que Deus colocou sobre o homem quando ele o criou. Ele disse, você vai dominar tudo. Você vai dominar o céu, a terra e as águas, os peixes do mar. Você vai dominar tudo, inclusive naturalmente a si mesmo. Dominar a si mesmo, isso sim, é coisa de homem. Pornografia, isso é coisa de gente fraca. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.